Língua da luz. O que é a língua da luz? Por que somente nesse momento da existência temos acesso a essa tecnologia espiritual? A língua da luz, ela é uma tecnologia espiritual que sempre existiu, mas só nesse momento da nossa evolução somos capazes de expandir a nossa consciência, de elevar a nossa vibração para se conectar com essa linguagem. Essa linguagem que é essa língua do universo, que é a língua do Criador. A gente encontra em textos sagrados e na Bíblia já fala da Torre de Babel, de onde existia uma língua universal. O universo, ele não fala português, inglês, espanhol. Tudo é energia, tudo é vibração. E o universo tem a sua linguagem universal, que é uma linguagem, que é uma conexão, mas ela não é entendida. Inclusive, ela é em outro lugar do nosso cérebro. Para transmitir a língua da luz, eu não estou indo no mesmo local do cérebro onde eu uso o português, o inglês. É uma outra parte do cérebro que é ativada para que essa linguagem, que não tem entendimento no nosso cognitivo, e trazendo uma informação que hoje já tem pessoas que já podem, que já conseguem decodificar, inclusive, a língua da luz e entender essa vibração. Eu, por exemplo, quando eu estou canalizando, muitas vezes me vêm frases, muitas vezes me vem simplesmente o que está sendo trabalhado. Às vezes me mostra a energia e o grupo de seres que estão trazendo essa vibração, às vezes não. Mas a gente vai chegar lá. Como que a língua da luz, essa ferramenta espiritual, essa tecnologia espiritual, como que ela pode nos ajudar? Como que ela ajuda nos nossos bloqueios, elevando a nossa frequência? Ela trabalha no teu campo sutil, ela trabalha no teu corpo físico, no teu corpo mental, emocional, energético, espiritual, em todos os seus corpos. E a língua da luz, ela é uma linguagem viva. E o que significa isso? Significa que cada vez que eu acesso, que cada vez que eu escuto, eu vou estar recebendo exatamente o que eu preciso. Ela não é a mesma. Essa linguagem viva significa que cada vez que eu escuto, eu recebo de uma maneira diferente. Primeiro, que a gente está mudando constantemente. E segundo, que ela é feita diretamente com o teu eu superior. Cada um de nós, a gente tem o nosso eu divino, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso eu superior, que sabe exatamente o que você precisa na sua jornada. E o teu eu superior pega de tudo aquilo, de todos os códigos, porque a língua da luz, ela é geometria sagrada, são partículas de luz e ondas, ondas sonoras. Essas ondas, essas frequências que entram no nosso corpo, que a gente pode ver um exemplo com as tigelas de cristal. Se eu coloco uma tigela tibetana na água ou uma tigela de cristal numa piscina, você é capaz de ver a vibração, o que acontece. O som, ele move matéria. Então o som, ele vai mover as emoções, vai mover os bloqueios,
O som, ele move matéria, essas ondas e essas partículas de luz que vêm trazendo essa energia de cura do Criador para o nosso corpo mental, para o nosso corpo espiritual, para o nosso corpo físico, para o nosso corpo energético. Existem algumas formas que você, que está aqui buscando essa informação chegou por uma razão. Então se abre e sente no seu corpo se isso já aconteceu com você, se isso não aconteceu. A língua da luz, ela existe de algumas formas. Existe a língua da luz cantada, existe a língua da luz falada, através da voz. Então ela pode ser tanto cantada quanto falada. O que eu observo no meu trabalho, e posso ver outras pessoas que trazem a língua da luz, que também têm essa mesma percepção, é que quando eu coloco uma melodia, quando eu coloco essa língua da luz numa música, ela se torna mais emocional. Se eu falo, por exemplo, mas também depende muito de quem são os seres onde estão enviando essa canalização, que quando ela é falada, ela é muita expansão, ela é muita informação. A segunda forma é através do corpo, através de movimentos corporais, onde não é coreografia, não é dança, é aquele momento que talvez você já tenha sentido, onde você simplesmente, a sensação é que não existe mais nada, não existe mais tempo, não existe mais espaço, você já não controla mais os teus movimentos e você só sente uma leveza muito grande e uma fluidez, onde você entra nesse movimento, que é o movimento da alma. É a tua alma comandando o corpo e através desses movimentos corporais, onde você também está trazendo energia de cura do Criador, através desses movimentos para si e para o outro, para as pessoas que estão ao teu redor. Através das mãos. E aqui eu gosto de trazer que o falado ou o cantado, a língua da luz, ela é a evolução do sânscrito. O sânscrito, essa língua onde traz tanta força, tanta... é uma língua que nos leva para um outro lugar. Quando eu já não tenho mais o cognitivo, e a gente só foi capaz de fazer isso nesse momento da existência. A gente precisava do sânscrito, a gente precisava saber o que significa cada palavra. Eu precisava entender e trazer, por exemplo, um mantra, Om Gam Ganapataye Namaha. Eu precisava traduzir isso. E ao mesmo tempo que eu tenho a tradução, porque daí eu relaxo a minha mente, porque eu tenho um propósito ali, eu coloquei, eu já sei o que eu estou trabalhando, e aí a minha mente relaxa. O que está acontecendo hoje é que a gente está indo para um outro nível. Eu simplesmente me conecto com a fonte criadora, eu me entrego e eu sei que essas palavras vão trazer exatamente aquilo que eu preciso trazer naquele momento. Eu me conecto e eu sinto a sensação, a vibração. Que é como quando a gente está trabalhando com mantras, eu não sei se você já trabalhou, se você já se conectou com os mantras, é você sair do significado de cada um deles. Isso às vezes deixa um pouquinho a gente desconfortável, mas é eu me conectar realmente com o que acontece dentro do meu corpo, o que eu sinto. Eu tenho mais de 10, 15 livros aqui falando de mantras e das percepções de cada um e o significado de cada palavra, de cada lugar. Mas tem muitos mantras e para mim, Michele, todos eles, eu preciso experienciar. Eu preciso sentir no meu corpo. Não aquilo que foi dito, que foi falado, mas como ele funciona. Me conectei muito com alguns autores, por exemplo, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, falando, tem mantras que a gente precisa experienciar. O que ele te traz? Ele te traz confiança, ele te traz suavidade, ele te traz força,
E você chegar ao ponto de você deixar ir todas essas caixinhas e essas formas e simplesmente se entregar na linguagem que tem que vir. Então, ele é a evolução do sânscrito, que hoje nós temos essa capacidade de expandir o nosso ser para entrar no fluxo de falar sim uma língua que o nosso cognitivo não precisa entender, mas aí a gente está aprendendo, aí por isso que vem a linguagem da luz e a maestria, porque eu trago essa maestria de ler frequências. É aí que eu sinto que a gente tem, que ajuda, né, na nossa vida, a gente, em absolutamente tudo, a partir do momento que eu trabalho com frequências e não trabalho com palavra. Essa maestria de saber identificar essas frequências, de saber conectar com essas frequências e saber subir essas frequências. Como eu me apresento, alquimista do som, é você sair de frequências baixas e ir para frequências altas. É eu sair da tristeza, do medo, da confusão e aprendendo a subir a frequência, indo para a frequência da neutralidade, indo para a frequência da confiança, da paz, da alegria, do êxtase de conexão e aprender a transitar através de frequências. E através de frequências, eu trabalho com os meus sentidos, que nós, nesse momento, não mais os 5 sentidos humanos, mas hoje como um ser multidimensional que somos, os nossos sentidos se ampliam, a nossa sensibilidade vai se ampliando, a minha capacidade de ouvir vai ampliando. E aí eu já não estou mais falando do físico, eu estou falando do visível e do invisível, e estou falando também da conexão entre os meus sentidos e a intuição, de que cada uma vai ter uma fórmula, vai ter uma maneira. E desse lugar onde a língua da luz, ela é essa linguagem que nos ajuda a elevar a nossa vibração, tanto ao transmitir, porque o efeito é o mesmo de quem transmite e de quem recebe. O principal para você poder aproveitar todos os benefícios é como em todas as práticas, é se abrir. É se abrir para essa curiosidade de vou me colocar aqui, vou relaxar, vou me entregar a esse som. E aos pouquinhos, muitas vezes você vai sentir mais, outras vai sentir menos, outra não vai sentir absolutamente nada, outra vai sentir uma coisa incrível. Porque também tem muita diferença entre as formas de linguagem. O movimento do corpo, existe o movimento das mãos, existe a falada e a cantada e a escrita. Então são 4 formas. Falei que a evolução do sânscrito movimento das mãos é a evolução dos mudras. E é o mesmo princípio. Os mudras, onde eu tenho os mudras, para cada coisa existe um círculo, existe uma energia que quando eu faço esses mudras, de que eu me conecto com essa energia. No momento que eu simplesmente entrei nessa conexão e nessa frequência alta, o que acontece é que a minha mão começa a mover em códigos e informações que eu não entendo com o meu cognitivo, mas é como se a sua mão tivesse uma vida própria, ela tivesse mais energia do que o teu corpo físico, do que outra parte do teu corpo. Ela fica com uma energia muito forte e é diferente da energia de cura, porque talvez você já tenha experienciado quando a mão queima, quando a mão aquece.
É similar, mas é diferente ao mesmo tempo, porque a mão de cura, né, aquela energia de cura que você sente queimar, que você sente essa sensação, onde você sente que simplesmente essa energia saindo das tuas mãos e onde eu posso ficar parada. A linguagem da luz, ela não fica parada. Ela vai ficar parada em poucos momentos, mas o que acontece é que ela tem uma energia extra. E isso talvez possa já ter acontecido com você. E a última, que foi a última para mim, pelo menos no meu caminho, na minha jornada, é a língua da luz escrita, que não é um escrito como a gente conhece, mas são símbolos e são códigos que trazem a mesma energia, que é a mesma energia da mão, que é a mesma energia desses códigos, que é a mesma energia falada, que é a mesma energia que vai através do corpo e que vai através do canto. Tudo isso são variações que hoje a gente consegue entender, que na nossa história que muitas pessoas fizeram de diferentes formas e que hoje a gente está trazendo aqui para a gente conseguir entender as formas de linguagem da luz. E aí eu já tenho as formas de linguagem da luz, como que ela se manifesta. E agora a gente vai entrar na segunda parte de as diferenças das energias que eu acesso. E quais são os tipos de energia, de seres que a gente vai trazer através da linguagem da luz. Existe a língua da luz galáctica, que daí vai ser com a tua família de alma, com aqueles seres que você se sente mais conectada. No meu caso, são os pleidianos, mas venho também trabalhando com os Lyrians, com os Hathors, através dos Lyrians, através do movimento, e eles trazem as cores. Os pleidianos, trazendo sempre o som, e os Hathors também trazendo o canto e a música. Mas eu trabalho muito com os pleidianos. E a energia galáctica, ela te traz, principalmente, a gente vai aprendendo a identificar muita expansão. É muita informação, é muito código que vai entrando no nosso corpo, vai entrando no nosso campo energético e que fica lá. No momento que eu estou pronta, eu acesso essa informação. Então é muita expansão através da língua da luz galáctica. Tem a língua dos elementais, que é uma energia diferente. Eu trabalho com a energia das fadas, das fairies, eu ia falar. E é uma energia muito brincalhona, é uma energia de muita alegria. Para elas, realmente, a alegria é uma coisa muito séria. E é uma delícia você poder conectar e transmitir essa frequência. E relembrar, cada vez que eu conecto, eu relembro, né, a importância e quão importante é a gente se conectar com a frequência da alegria. Tem cantos que são cantos da terra. Às vezes a gente se conecta com uma língua, inclusive falada em algum tempo da terra, tanto para frente quanto para trás. E é uma energia que te aterra. É esse canto que parece um canto indígena. Os xamãs, inclusive, chamam da língua do coração. E hoje, de novo, a gente traz e a gente entende, né? Tudo que já foi falado, esses cantos de cura. E hoje a gente só está envelopando e trazendo essas informações como língua da luz. Então, o canto, quando eu me conecto com essa energia da terra, ela é bem diferente do que o canto dos pleidianos, do que das fairies, das fadas. E tem alguns. E só vou falar do último, que são dos anjos. São dos mestres ascensionados, que é
de muita, para mim, se eu pudesse explicar, é muita emoção. Ele é uma coisa mais emoção do que expansão. Quando eu faço a linguagem da luz dos pleidianos, é expansão, 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 expansão. Quando eu faço, por exemplo, de Maria Madalena, de Mãe Maria, de São Miguel, é uma emoção que às vezes eu começo a chorar no meio, é muita emoção que vem junto. Então a gente pode sentir no nosso corpo as diferenças. E essas são algumas das informações que hoje eu venho aqui com você para compartilhar sobre a língua da luz. Essa ferramenta que é uma ferramenta muito potente no nosso caminho de expansão, de ascensão, onde a gente começar a trabalhar com frequências, onde a gente começar a aprender essa sutileza, né, das frequências. Isso é muito precioso e muito poderoso e muito importante no nosso caminho.